todos, meu nome é José Ricardo, eu estudo agronomia na Universidade Federal do Paraná e também crio abelhas sem ferrão. Hoje, a convite da professora Rosimeire, ao 11º Semear, falaremos um pouquinho da importância das abelhas nativas para o meio ambiente. E para isso, eu convidei o meu amigo Tony, que estará presente em toda a oficina. Olá a todos, meu nome é Tony, sou meliponicultor há 10 anos. Também faço biologia na Universidade Uninter do Paraná. A gente vai falar um pouco sobre as abelhas nativas e vamos falar da Apis mellifera, como foi introduzida no Brasil. Mas antes disso, a gente vai trazer alguns slides para vocês e depois vamos dar sequência ao trabalho falando da importância das abelhas nativas para o ecossistema. Bom, vamos dar início aos nossos slides, né? Vamos então, antes da gente começar a falar das abelhas nativas, vamos falar um pouco da Apis mellifera, né? Como essa abelha foi introduzida no Brasil, tá? Então, para vocês terem ideia, a cera e o mel eram muito usados, né, na época da colonização portuguesa ao Brasil. E essa cera e esse mel teve a ideia, lá no ano de 1839, de trazer de Porto essa abelha europeia, certo? Uma vez que as abelhas que aqui existiam não produziam uma cera de qualidade aos olhos deles e também o mel era escasso. Então, pensou assim, por que ficar trazendo o mel e a cera se a gente pode trazer as abelhas? E essas abelhas foram trazidas de Porto para o Rio de Janeiro. Chegando aqui, essas abelhas não produziam o esperado, né? Não se produzia o que eles esperavam e essas abelhas ficaram de lado e continuou trazendo a cera e o mel de fora, tá? E daí, muito tempo depois, né, lá por 1956, Kerr teve a ideia de trazer a escutelata, né? Essa abelha da África, certo? Então, trouxe essa abelha para deixar a abelha mais forte, né? Resistente, e fizeram o cruzamento dessas duas espécies, né? Então, nascendo a abelha híbrida, né? Apis mellifera. Quando essa abelha foi cruzada, de repente elas acabaram saindo de dentro de onde estavam se estudando essas abelhas e elas foram para a natureza. E lá começaram a se multiplicar sem controle nenhum, né? E não se conseguia se fazer direito delas, né? Porque ela é muito agressiva, né? E acontecia muito acidente, e ainda existe acidentes, né? E mortes com essas abelhas, né? Pela falta do manejo correto. Daí, mais uma vez, foi se abandonando a apicultura, né? Por falta do conhecimento e do manejo correto. Pelo ano de 1970, teve o primeiro seminário brasileiro de apicultura. E lá se apresentou tipos de caixas, né, para manejo dessas colônias e também roupas. E assim eles começaram a se adaptar e conseguiram ter muitos resultados bons, né, para a apicultura, então fazendo que a apicultura do Brasil fosse reconhecida muito bem, né? Então, com todo esse crescimento, né, as abelhas nativas foram ficando de lado, certo? E a se expandir fábricas e cidades, né? As metrópoles começaram a crescer e começaram a se cortar árvores aonde que essas abelhas, né, vivem, né? Dentro de ocos de árvore. E essas abelhas começaram a correr o risco de extinção.
E aí começou a se estudar, né? A gente sabe que tem mais de 500 espécies, né, de abelhas consideradas abelhas sem ferrão, né? Onde mais de 300 espécies estão no Brasil. E dessas aí 300 espécies, 35 são do Paraná, certo? E então se começou a preocupação sabendo da importância desses indivíduos, né? Uma vez que as abelhas nativas são responsáveis até 90% da polinização de árvores nativas, né? E 73% da polinização das culturas agrícolas, né? Então essas abelhas são muito importantes para a existência do homem, né? E daí começou a se estudar bastante, né? E foi feita a classificação, né, de abelhas sem ferrão, né, que são meliponídeos, e vivem em colônias e tem um aparelho ferroador atrofiado, né? Então, diferente da Apis mellifera, essas abelhas elas não ferroam, né? Uma vez que a capacidade de defesa, né? A defesa dessa abelha se constitui em dar beliscões, né? Assim, com a mandíbula, tem uma mandíbula muito forte, e também com pelotas de cera, né? De cera não, de própolis, tá? Então ela se defende com essa resina, né, que é o própolis, é uma resina das árvores misturada com a saliva das abelhas, e elas se defendem com isso e com mordidas, né? Salvo exceções de algumas solitárias que têm ferrão, tá? As abelhas meliponídeas são classificadas em trigonas e melíponas, tá? As trigonas, ela contém a realeira, certo? Que é uma célula no disco, uma célula maior, tá? E ela tem o pito de cera, né? Que é a entrada das abelhas, e elas vivem de 500 a 20 mil abelhas, né? Salvo exceções como a abelha arapuá, que é essa abelha, acho que tem aproximadamente 100 mil indivíduos numa colmeia, tá? As meliponas, ela tem a rainha definida por genética, né? Uma vez que 25% da ovoposição são princesas. Então, numa célula, num disco de cria ali, você vai encontrar várias princesas, tá? A entrada no ninho dela é feita de barro, né? Com saliva e às vezes um pouco de resina, né? E também elas vivem de 300 a 5 mil abelhas numa colônia, tá? Então as meliponas, aqui a gente tem uma foto da mandaçaia, né? Melipona quadrifaciata quadrifaciata, essa é uma abelha do sul, né? E também tem a Melipona smith e antidioide. E também temos a guaraipo, né? Melipona bicolor schenck gribodo, a urussu nordestina, né? Melipona scutellarius, também a bugia, Melipona mondori, e também a manduri, né? Melipona marginata, e a urussu amarela. Então, nas a gente tem algumas espécies, temos a tubunas, que é a trigona, né? Temos a jataí e a miringuaçu, que é uma plebeia, né? E a abelha limão. E tem outras mais, né? Então a gente está trazendo algumas espécies aí para vocês conhecerem, tá? Vamos falar um pouco dos produtos das abelhas, tá? A abelha, então, como a Apis mellifera produz o mel, só que esse mel ele não é em favos, sim em potes, né? Parecem barris de mel. Então elas produzem assim, né? Envolvido com uma cera. O pólen elas trazem nas cubículas delas para dentro da colmeia, que a gente está vendo uma jataí com pólen. Então o pólen ela busca nas flores, né, esse pólen,
que é a base do alimento larval, né, e das abelhas mais novas. O mel nada mais é que um líquido que se transforma, tira a umidade desse néctar e transforma em mel, tá? A própolis é da proteção da colmeia e também para manter a colmeia saudável, tá? A própolis e defesa. A cera ela é a base de tudo quase na colmeia. Então, para envolver os potes de méis, né? Para envolver aqui todo o disco de cria, né? Para trazer a termorregulação da colmeia, certo? Para manter a colmeia ali com a temperatura ideal, tá? Aqui a gente tem o gel própolis, para vocês verem aqui também, né? Uma abelha guaraipo. Então, o gel própolis, elas vedam todos os buracos e também ajudam na temperatura da colmeia. Aqui os postes de pólen, né? Vocês verem aqui, tem um poste de pólen, um potinho de mel aqui. Aqui o invólucro que protege todo o ninho, né? O berçário onde tem as abelhas mais novas. E as pulpas aqui. Confira essas fotos. E o pote de mel. Pote de mel, né? As abelhas aqui. Uma abelha guaraipa no pote de mel. A caixa racional. Então aqui é um modelo de uma caixa racional aí, uma guaraipa, para vocês verem. Então começou a se estudar a maneira de fazer as caixas, né? Como que espaço se usava para cada tipo de abelha. Então hoje em dia a gente tem desde uma mirim lambiolus aí, uma caixa, até uma caixa aí de uma urso nordestina, né? Uma tiúba. Então são abelhas maiores, então a caixa maior. Então tem a caixa, ela é desenvolvida assim com ninho sobre ninho e melgueira, tá? Imitando mais ou menos como é na natureza o oco de uma árvore. Então, aqui a gente se encerra o slide, depois a gente vai trazer aí alguns vídeos para vocês estar vendo, conhecendo algumas espécies daqui do meliponário, tá? E assim, a importância das abelhas para a gente, né? Se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelha não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Albert Einstein. Tá? Agradeço a todos vocês aí por terem nos acompanhado e vamos preservar esse inseto muito importante e essencial para a natureza. Hoje nós vamos apresentar para vocês um pouco da vida desses maravilhosos insetos que vocês podem ter na sua casa, no seu jardim, e da importância deles para o meio ambiente e para a sociedade. Essa é a Lambiolus, Leurotrigona mulieri. Esta abelha é a menor abelha encontrada no Brasil. Ela tem 1,5 centímetro de espessura e ela é chamada de Lambiolus pelo fato dela lamber as secreções do olho dos animais e fazer essa entrada aqui, ó. Ela confecciona essa entrada com a secreção do animal. Aqui dentro a gente vai mostrar o interior do ninho delas. Uma abelha que também poliniza várias culturas como morango, alho, erva doce, salsinha, entre outros. Aqui você vê o interior do ninho, a gente vai abrir aqui para mostrar para vocês como ela é por dentro. Essa abelha é fantástica. Ela faz a sua postura em cachos e crias. Isso diferencia ela. Olha que coisa mais linda
Elas já se esconderam todas porque elas são bem tímidas, mas ela tem o tamanho mais ou menos de um borrachudo. Muito importante para a polinização, pois as flores que essa abelha poliniza, as abelhas grandes não conseguem fazer a polinização. Essa é a famosa jataí, Tetragonisca angustula. É uma abelha fantástica, ela pega muitas flores, então na questão da polinização ela é ótima. E ela é muito criada porque ela pega toda a região do Brasil. Então ela adapta-se tanto a regiões urbanas quanto a regiões rurais. Vamos estar abrindo essa caixa para mostrar um pouco para vocês. Essa é uma caixa racional, modelo IMPA, certo? E tem algumas estruturas aqui que eu vou estar mostrando. Bom, logo de cara a gente consegue observar aqui o própolis que elas fazem, né? Elas fazem pegando da resina das árvores. Aqui tem a cera também, essa aqui faz parte do invólucro, que é uma estrutura que protege os discos de cria. E aqui tem a parte do mel. Essa aqui, o mel, diferente das abelhas com ferrão que fazem favo, as abelhas sem ferrão elas fazem umas bolinhas, reservatórios de mel, certo? O mel delas, comparando com o mel de apis também, ele é um mel mais líquido, a gente consegue observar, porém ele é um mel medicinal, muito valorizado. Bem gostoso. Recomendo para vocês. Apresento para vocês a manduri, Melipona marginata. Essa abelha, ela trabalha com 300 abelhas na colmeia. Sendo a menor melípona, ela também faz uma produção de mel incrível, pois ela produz até 2 kg de mel por colmeia. Na nossa região, a gente já conseguiu colher dela mais ou menos aproximadamente 1,5 kg. Vou mostrar para vocês um pouco do interior dessa colmeia. Olha só que fantástico. Essa é uma abelha que ela entra em diapausa, a gente consegue ver a rainha ali, ó. Muito interessante. Olha a rainha. Aqui é todo o interior do ninho, certo? Um alimento larval dentro da célula. E lá, ó. Mas aqui a gente vê que tem um ovo que ela acabou de fazer a postura, certo? E temos aqui todo o invólucro, os corredores de termorregulação, aqui toda a cera. Essa abelha ela é muito defensiva, tá? Ela defende a colmeia com as suas mandíbulas que são muito fortes, certo? Trabalha os potes de mel dela do tamanho dos potes da mandaçaia. Aqui o pólen e as crias dentro ali se alimentando do pólen. Olha só. Muito interessante essa abelha. E o mel dela também é muito agradável. Agora está começando a florada da abracatinga. E elas já voltaram à postura, uma vez que essa abelha ela inverna também. Chega até parar a postura no inverno. Elas estão atacando aqui, estão dando umas beliscadinhas, mordendo na roupa. Olha, aqui perto da entrada da abelha a gente vai fazer a apresentação do mel aqui, ó. Um mel bem marcante, pelo fato de ser da abracatinga, nessa época o mel ele fica um pouco forte.